Então vamos começar a segunda parte aqui do nosso workshop aqui sobre a experiência da Europeana. Eu pedi, como tem muito material, na verdade eu já conversei com algumas pessoas, nós vamos disponibilizar os materiais apresentados depois no nosso site do CGI, e também eu posso mandar por e-mail para quem me pedir, mas eu vou colocar tudo no site, assim como a apresentação vai estar também sendo transmitido pela web, e vai estar disponível a apresentação para depois vocês verem ou indicarem para outras pessoas. O que eu pedi para o Bran, ele vai fazer a apresentação da agenda seguinte, é tentar endereçar algumas questões que algumas das pessoas da audiência me colocaram como importantes, e também, naturalmente, complementar aquilo que ele está fazendo na parte da manhã. Então ele vai fazer, nós vamos fazer 2 segmentos, vamos fazer um segmento começando agora até 3 e pouco, e depois um segundo segmento. Então eu vou passar para o Bran. Naturalmente, nós temos um microfone aqui, vocês estão convidados a fazer as perguntas quando vocês acharem necessário. A gente vai sempre procurar no final deixar um espaço para isso também. Bran, please, you can start. Welcome back. Bem-vindos. Com base no que me foi passado sobre pontos que ainda geram dúvidas, eu selecionei 3 tópicos principais e eu farei a apresentação sobre eles, e aí nós podemos discutir, fazer perguntas e respostas. Eu gostaria de pedir desculpas porque eu vou usar apresentações de um colega meu, porque no assunto total, não é, do que acontece na Europeana, eu sou especialista em algumas coisas, em outras eu não sou tão especialista assim, mas de qualquer forma eu trabalho com as pessoas diariamente e eu sei o que está acontecendo. E assim, eu imagino que eu vou poder responder algumas das suas perguntas. O primeiro tópico é tentar explicar como é feito o processo de financiamento, da onde vem o dinheiro, como gastamos. Eu acho que é uma questão interessante, não é? Porque eu acho que é uma das coisas que as pessoas que estão envolvidas na digitalização da informação e na sua divulgação têm se deparado com essa questão. E esse é um problema não só na Europa, mas em todo o mundo. O segundo ponto, eu farei uma apresentação, essa apresentação minha mesmo, sobre o desenvolvimento do nosso ambiente de código-fonte aberto. E eu vou falar exatamente por que escolhemos fazê-lo desta forma. E já adiantando, não há nada filosófico, na verdade é uma solução muito mais prática de por que trabalharmos com código aberto. É claro que também acreditamos na filosofia de forma geral. E, em terceiro lugar, o que eu vou abordar é o documento D2.5. E depois desta reunião, se quiserem dar uma olhada em detalhes mais específicos no Europeana e as especificações, há 2 documentos que devem sempre se lembrar, que vão encontrar no nosso portal do projeto. É o EDU 2.5, e esse documento foi a especificação inicial depois do protótipo do portal. Este documento será revisado. Há vários grupos que estão revisando este documento, fazendo a versão 3.1. E esses 2 documentos combinados contêm as informações do modelo de dados, do modelo Surrogate, do Europeana, e como nós queremos fazer a nossa evolução em semântica. E ele contém também as especificações do que nós queremos alcançar com as tecnologias Web 2, o que nós queremos conseguir também com os APIs, os APIs. Algumas vezes
percebemos que há uma diferença entre o que queremos e podemos realizar. E talvez eu possa ajudá-los respondendo perguntas sobre o que nós conseguimos já realizar. Esta primeira apresentação que eu farei é sobre o financiamento. Vamos falar então primeiro sobre o financiamento. A organização original era Europeana Net, EDL-Net. Era uma rede temática com um financiamento de 1,3 milhões de euros em 4 domínios: museus, bibliotecas, arquivos e acervos audiovisuais. Eu acho que a ideia era estabelecer confiança entre as instituições e criar uma coalização dos desejos, não é? Que parece até meio missionário, mas é uma frase interessante em inglês. A criação de uma estrutura organizacional do EDL, lidar com os níveis de domínio e a interoperabilidade em termos de padrões e propor uma implementação prática. Então, é um protótipo que nós ainda mantemos. Nós temos 1,3 milhões de euros para fazer a sua implementação. Temos uma operação pequena e esse foi o financiamento de 2008. Foi o nosso orçamento de 2008. Gastamos todo o dinheiro, sem dúvida. É isso que a gente deve fazer quando tem uma linha de financiamento, né? Mas desde 1º de fevereiro, nós temos um novo esquema de financiamento para o Europeana versão 1. O objetivo da Fundação EDL foi oferecer um acesso em domínios cruzados a toda a herança cultural europeia, envolvendo, então, acordos formais para uso de acervos audiovisuais, arquivos, museus e uma cooperação entre os diferentes governos. E é isso que nós vemos, sempre analisando aqui. Há vários projetos, todos eles contribuindo para o mesmo fim comum, a mesma missão, que são todos os projetos que eu já lhes mostrei, todos dentro do espaço Europeana. A Fundação EDL e o seu papel é de governança. Ter um projeto de tão grande porte sem governança leva à anarquia. Então, é por isso que, de um lado, se no nível de governança dissermos, olha, é isso que nós temos que oferecer, e veja só como desenvolver o software, jamais isso funcionaria, porque no nível de governança, muitas vezes é uma diretiva assim clara, né? Caso contrário, nós não teremos a execução. Então, nós criamos uma estrutura de governança bem clara. Esta Fundação EDL tem um conselho de participantes que envolve, então, as várias bibliotecas nacionais europeias, os conselhos dos arquivos, diferentes instituições nos níveis nacionais. No total, há muitos institutos culturais importantes na Europa, todos eles parte desta diretoria de participantes, ou esse conselho de participantes da Fundação EDL. E nós temos também pessoas do Alto Comissariado Europeu, e isso tudo faz parte da nossa estrutura de governança. Aqui nós temos o Comitê Executivo, e a estrutura é o mesmo, esse é o diagrama que eu já lhes mostrei. Vamos ver aqui todas as iniciativas que fazem parte desta Fundação EDL. Eu conheço o aspecto financeiro da Fundação EDL, serão 2 ou 3 milhões nos próximos anos, mais ou menos 2,5 milhões de euros. Mas muitos dos projetos
especialmente os projetos de agregação de dados, muitas vezes têm mais orçamento até do que a Fundação EDL. De qualquer forma, nós somos o órgão, não é? O nível que determina a direção, a orientação. Se nós quisermos disseminar o que nós temos que fazer e se quisermos criar um consenso em todo este grupo, precisaremos de um grande investimento de capital. Eu estimo que na Europeana provavelmente há projetos que representam cerca de 50 a 60 milhões de euros no seu total. E isso tem crescido mensalmente, anualmente, com novos projetos que são trazidos para o espaço da Europeana. É muito dinheiro, não é? E para conseguir fazer o que queremos, também precisamos desses recursos, claro. O processo de digitalização e a disseminação, a divulgação é uma tarefa muito grande. Treinamento das pessoas, garantir de que tudo toma realmente a direção desejada. Se nós analisarmos aqui, esses também eu já lhes mostrei antes. No nível de financiamento, como Fundação EDL, nós não temos impacto imediato sobre como os projetos gerenciam os seus orçamentos. Mas nós, obviamente, temos controle sobre os aspectos de governança e os resultados que nos entregam. Mas os projetos são independentes. Eles têm objetivos diferentes, mas o mais importante é que possam realmente oferecer, trazer o produto final desejado à Europeana. E nós é que vamos dizer se eles entregaram o produto final ou não. Essa é uma apresentação já um pouco mais antiga e eu acho que nós temos já outros 4 ou 5 projetos incluídos neste mapa da nossa situação atual. Falando agora sobre a proposta de valor do Europeana. Nós somos um agregador de conteúdo cultural europeu e interoperável, com interoperabilidade, melhor dizendo. O primeiro passo foi tomado por meio da colocação do portal no ar. Agora nós temos o portal e é claro que todo o workflow, como eu já disse, para que as coisas funcionem, ainda está em desenvolvimento. Por isso é que nós temos agora todo o financiamento para continuar a fazer com que aconteça. Mas esse primeiro passo foi dado desta forma. Como conseguimos transformar esta proposta de valor na prática? Por meio do trabalho com parceiros. Se nós analisarmos aqui custo, receita, muito se falou sobre esta receita, e se nós pensarmos em modelos de negócio potenciais para o setor cultural, o potencial é a comercialização do conteúdo digitalizado, mas esse potencial é muito pequeno, né? É mais custo do que benefício. O que nós agregamos é valor cultural. Há poucas pessoas que vão estar dispostas a pagar por estes serviços, não é? Na verdade, considerando o que a Europeana deve ser a longo prazo, entende-se que 95% do financiamento total virá dos países contribuidores. Então, nós seremos pagos pelos países membros. Cada um dos países dará a sua contribuição individual para o custo total do Europeana. Há um pouco do que nós precisamos gerar, mas obviamente conseguimos fazê-lo por projetos independentes, mas ainda no nível total, a nossa proposta de valor e o modelo de negócios é esse de ter o financiamento pelos países membros.
É claro que deve haver aspectos culturais e econômicos, e se nós analisarmos os valores neste nível, nós vamos então perceber que esta linha aqui pontilhada tem que estar numa posição diferente, porque os valores culturais e econômicos não vão estar devidamente equilibrados. Quando trabalhamos no setor cultural, nós esperamos que as coisas deem certo, nós queremos passar este valor, mas temos que estar cientes e sermos realistas que muitos pensam em modelos comerciais, querem gerar receita. E como podemos combinar todas essas coisas? Eu acho que hoje há poucos planos de negócio realmente viáveis que surgem desta discussão. Alguns países individualmente têm as suas contribuições, mas muitos dos países europeus já mostraram que estão preparados a fazer a sua contribuição financeira. Eu não acho que isso, portanto, vai ser um problema a longo prazo. Então, nós analisamos os usuários finais, os patrocinadores e o grupo 3, que é um grupo que diz respeito aos modelos de geração de negócios, por exemplo, os sites promotores, propaganda. Na outra apresentação, eu falei várias vezes sobre o valor das APIs. Por quê? A nossa estratégia com a API é uma parte muito importante da nossa proposta de valor do setor cultural na Europa. Pequenas instituições culturais têm um potencial bastante limitado e realmente têm experiência a longo prazo usando, então, o trabalho com desenvolvedores que podem realmente oferecer isso. Se nós tivermos, então, um pequeno grupo de desenvolvedores, é muito difícil manter o seu nível de conhecimento até um nível máximo de excelência. O que nós temos no nosso escritório na Europeana, na nossa rede, nós temos um grupo relativamente grande de desenvolvedores seniors e científicos envolvidos nesta parte da estruturação. Nós somos bastante otimistas e achamos que podemos desenvolver com a nossa equipe mecanismos de busca semânticos e outras buscas que podem oferecer grande valor para o setor cultural. E é exatamente aí que entra em jogo a nossa abordagem do programa com código-fonte aberto. Porque todas as buscas que nós vamos desenvolver, elas referem-se à programação, claro, e isso tem a ver com o setor cultural. Eles vão ter acesso a isso de diferentes formas. Se quiserem fazer a sua própria versão, eles podem fazer o download, criar uma versão própria. Nem sempre essa é a melhor saída. Na forma moderna, como nós desenvolvemos os nossos web servers, se alguém já fez a coisa, nós podemos fazer uma integração muito melhor. Então, ter um API no seu portal, no seu site, é muito mais fácil. E assim a manutenção do software vai ser já oferecida. Então, nós ofereceremos os APIs para os nossos parceiros e, além disso, através do código-fonte aberto, nós teremos acesso, não é? Cada pessoa que quiser terá acesso a isso. Eu acho que isso é um ponto importante. Um outro ponto importante é que nós vamos continuar com o desenvolvimento de portal. O nosso portal também estará disponibilizado para toda a rede de parceiros e o código-fonte aberto está acessado, ou aberto, quer dizer, a todos. Nós oferecemos suporte técnico também, permitindo a realização e aplicação de todos esses mecanismos localmente. Essas são as propostas de valor que nós fazemos para os nossos parceiros e também para o nosso time de desenvolvedores.
O Europeana oferece ao mesmo tempo valor cultural e econômico. O valor econômico de curto prazo é intangível, mas o valor cultural é muito alto. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Se a maioria das instituições culturais continuarem a fazer as coisas das formas como sempre fizeram, independentes, isoladas, os esforços consolidados totais, os gastos serão enormes e o resultado líquido será praticamente insignificante. A ideia do Europeana, no nível europeu, é consolidar o custo distribuído, garantindo que tenhamos algo de alto valor, em vez de termos vários locais fazendo a mesma coisa. Então, no que diz respeito a várias instituições culturais que estão de forma muito difícil fazendo o recrutamento e a retenção de desenvolvedores talentosos, jovens, para que desenvolvam estes softwares, nós podemos ajudá-los. Nós vamos fazer a busca, disponibilizar a todos. E o mais importante é que não estará disponível somente como API, source code, mas nós também manteremos essa opção de código-fonte aberto. O que as pessoas muitas vezes esquecem na fabricação do software é que normalmente é algo que podemos fazer em alguns meses, mas de forma total, no nível total, no nível de gestão e de ciclo de vida, o principal custo é a manutenção do software, a resolver os bugs, trabalhar com novos features. Então, eu acho que a longo prazo, o Europeana vai conseguir organizar o setor cultural. Se quiserem usar, vão poder usá-lo. Poderão analisar de uma forma diferente os seus próprios recursos de desenvolvimento, focando o seu negócio central. Em muitas das instituições de cultura, obviamente, é ter acervos que são visitados, com o uso da tecnologia disponível e representados na web. O potencial econômico a longo prazo irá ajudar a equilibrar o aspecto contável, mas não cobrirá o custo de 2,5 milhões de custos vigentes por ano. O financiamento do projeto, como eu já lhes disse, o Europeana e todos os projetos hoje são financiados como projetos independentes. Hoje eu falei que a longo prazo o Europeano não seria mais gerenciado como um projeto, e sim como sistema operacional. Porque nós podemos manter isso de forma sustentável e estável com a ingestão de contato, mas também de contato e dados, mas também com a manutenção do software. Hoje são projetos relativamente mais fáceis de desenvolver, com desenvolvedores um pouco mais simples, pois o clima econômico não está muito bom, então todos as pessoas hoje vão de um emprego para outro tentando buscar uma melhor situação. Uma vez que a situação econômica e também as organizações comerciais, quando começarem a injetar os seus recursos, nós teremos que ter pessoas técnicas de boa qualidade, e normalmente essas pessoas precisam de uma segurança no emprego, não é? E não adianta achar que eles vão pular de um projeto para outro. Hoje, todo mundo que trabalha na Europeana é contratado, independente. Eu espero que não queira dizer que nós não teremos mais emprego em 2011, mas haverá um momento em que nós teremos que mudar isso do ponto de vista operacional. Porque, caso contrário, os desenvolvedores simplesmente vão embora. Ou outras equipes essenciais, pessoas as quais precisamos para fazer a ingestão de conteúdo. O modelo, então, é misto. Nós temos o financiamento estrutural, como eu disse, é a principal parte, 95% do financiamento total. E nós temos financiamento e precisamos realmente decidir como aplicá-lo, como utilizá-lo, mas isso tudo ainda está sendo discutido.
A geração de renda se dá quando nós tivermos um serviço com supervisão. Primeiro, nós temos que ter realmente essa estrutura de serviço em funcionamento. Eu acho que a natureza dos servidores de web é essa. Muitas vezes nós não sabemos o que vai gerar dinheiro daqui a 2 anos. E nós temos que analisar o que fazemos hoje para entender qual será o tráfego no site, o tipo de cliente que teremos. Fazemos análises de valor. E também temos que trabalhar com ferramentas para fazer as análises e entender o que está acontecendo, ajudando realmente as pessoas. E a partir dessas análises dos arquivos logs, nós podemos desenvolver um modelo de negócios. Se nós analisarmos alguns dos servidores de rede, o YouTube, o Flickr, eles não tinham um modelo de negócios também. Eles só tinham um capital de risco e esses fundos de capital de risco fazendo investimentos. E somente depois de 2 ou 3 anos, começaram a analisar os seus arquivos de log, o seu histórico, e falar, bom, o que podemos fazer? Mais anúncio? Nós não temos uma ideia do que vai gerar receita, e eu não acho que ninguém hoje, nesta área de servidores de rede, sabem com certeza de como fazer a comercialização dos seus serviços. Mas alguns que descobrem se tornam rapidamente multimilionários e vão viver fora do Vale do Silício, sim, em algum lugar interessante. Então, nós temos que analisar qual é a nossa missão, o que queremos fazer. Aí oferecemos os serviços pelo web e fazendo a análise dos serviços já oferecidos, o nosso log, nós podemos decidir então qual é o caminho a seguir. Eu acho que esta é a forma que a maioria dos servidores de web modernos funcionam. No Europeana.net, ou Europeana.net, melhor dizendo, nós ficamos impressionados com o nosso próprio sucesso, porque com menos de 1 ano, em 2008, desde o começo de 2008, com um projeto insignificante, começamos a desenvolver vários projetos. E hoje, apesar de ainda termos vários projetos pequenos, somos significativos, porque no nível de governança nós determinamos como todos os outros projetos na nossa periferia irão funcionar, qual é o tipo de direcionamento que devem tomar no que diz respeito ao desenvolvimento de software e outras questões semelhantes. Não se esqueçam de que nós temos uma rede muito forte, com 150 membros, aumenta diariamente, não está diminuindo e sim aumentando, e nós temos o suporte unânime de todos os países da comunidade europeia. Todos estão representados. E todos os setores estão representados. Não é que a parte de arquivo vão dizer, não é isso que nós queremos. Todo o setor cultural depende de patrocínio das autoridades nacionais e todas concordam que se é disponibilizar as informações na rede, irão buscar trabalhar em cooperação com a Europeana. E nesse nosso período de operação, desde novembro, já conseguimos oferecer 4 milhões de itens, o que no setor é, sem dúvida, um grande feito. No próximo ano, e com algumas condições, claro, mas se nós analisarmos a disponibilidade, nós vamos ter pelo menos 10 milhões de objetos disponíveis em todo o domínio envolvendo o setor cultural. E teremos planos mais ambiciosos, mas primeiro nós temos que ter essa situação, essa área de serviço funcionando adequadamente. Eu acho que eu não sou bom com números, e os números específicos não me interessam também. Nós estamos falando no nível mais amplo, não é? Da onde vem o nosso financiamento,
o que nós temos que devolver à comunidade. Alguém tem alguma pergunta sobre financiamento? Com relação ao modelo de financiamento do Europeana, temos uma pergunta aqui atrás, só um minutinho para o microfone. Okay, Edson Gomes from the... Hello? 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 Edson Gomes from the University of São Paulo. You told that actually nobody knows how or from where heavy news comes in the web world. But we are talking about cultural things, public things. How do you expect or can you tell something about from where the revenue could or can come, or what is permitted, what people can do, or which kind of business model can be established to generate revenue from all this digitization or preservation and the storage of cultural things? I think the common understanding, as I kind of sense right now in Europe and also in the European Commission, is that with regard to preservation, but also with regard to digitization, there are very, very limited real feasible business models how you can commercialize it. So if you don't have any option to commercialize it, and as a society and as a community still value it, and I think that everybody in the European space values the digital preservation and values the also efforts like Europeana, then you have to make a funding scheme where actually each individual country will contribute in their own way to it. And actually, if you would give it probably the right word, then people fund it via tax. Because every European country pays contribution to the European Union. And the European Union makes a kind of, based on let's say, economic parameters, they make a kind of division in how much each individual country has to contribute to Europeana on the longer term. Not right now, we are still funded as a project, but that's more for the longer term after 2011. The real commercial funding, what I try to explain, the real commercial funding is difficult. We really need to find out how to do that. I think people have been discussing about several options. What might be a nice business model, like whether it's e-books, whether it's other things. We have to wait and see. I think you can only. I think that is probably the challenge with web business and with internet business. At one side, you need to generate quite a lot of money to make the service running, and in the first 2 years, you have a high level of uncertainty whether it will generate any money at all. Looking at the richness of cultural information that we collect. There are, of course, several models. I think, to give you an idea, if we also have a work package that is working on rich mobile clients, I can imagine that if you kind of couple that with some of our other projects that are working on travel-related information, that eventually maybe on travel pages and on touristic brochures, etc., you potentially can generate
revenue for Europeana from the tourist sector. But in all honesty, you only know that once you have this, all the services up and running, and when you see that there is a huge traffic generated in a specific area, because advertising only works. People are only prepared to start advertising in your portal once they know that there is a huge amount of travel. So if we cannot prove that that there is a huge amount of travel in Europeana, then people will not advertise. But we have, of course, the idea that potentially, if via people walk around with their PDA in Rome, and then suddenly know what kind of where the originals of certain digitized objects are, where the real artifacts are, and it's coupled to some travel information and how to find maybe public transportation or whatever, then potentially it can be value, and if it's consulted a lot, then automatically the advertisers will come. But would you be confident to feel that to say that, hey, I think this will make money? I wouldn't bet my money on it. I would bet my money on it when I have the log files and I can really look if it's visited for 10,000 times when somebody was in the proximity of the National Museum of Rome. Only then I dare to say it's like Google Maps. Google Maps only asks money for those that actually access Google Maps a lot and that have the real benefit of it. So you really need to find out who will benefit from Europeana at a certain time. What kind of commercial organization gets benefit from Europeana before you can send them invoices. Okay. Thank you for your explanation. Now I'm confident that it's not just me that have all these doubts. I have more two questions. Okay. The other is, I don't know the total amount of budget you have, but suppose it is, for example, 100 million euros per year. My question is, how do you reach the number or total amount of budget? I mean, does some politicians takes from the total of the overall budget 100 millions for the European project, and then you analyze what you can do with this money, or first you define some set of goals, look what you need to do or to create, calculate each cost, and then reach the total necessary budget. Okay, I'll tell you how it works in the funding of projects in the European Commission. And so the European Union every year has at least 3 times per year in the different sectors, in the cultural sector, in the e-content sector, they have a couple of programs. In total, let's say on a 3-yearly base, there is 60 billion euros budget. Billion. If you want to know the details, then you should go to Google on FP7. FP7 is the big program where lots of calls for digitization, for etc. come in. So they actually allocated that money, and then cultural institutions, but also companies, everybody can make a proposal what they want to achieve that contributes to the detail of the program. So the program is already defined in advance. So the high-level vision of what we need to achieve is already defined in a European Commission program. Then what the European Commission asks is, in order to be sure that the European countries are equally represented, then the libraries or universities, they have to form a consortium, and that consortium is making a project proposal. The project proposal is tied to an incredible amount of rules, what you need to meet. You also need to be a organization of a certain reputation. So as a kind of newcomer, you almost stand no chance to pass the whole
the whole procedure, because there are a huge set of rules that you need to apply to. So the first step, what you do is you make a project proposal. So the project proposal describes exactly what you want to achieve. So it says, for instance, we are a consortium of historical institutes, and we want to digitize 16 million objects. And these 16 million objects we want to present to the world. But we want also aggregate the metadata into Europeana. And so then in that project proposal, so you have that high-level description, but you should also have a technical work plan in there. You should also have a dissemination plan in there. And actually, the dissemination plan in most of the European projects are the biggest, because if you look to the complication of Europe with let's say, 27 countries, and you need to kind of deploy those plans across those countries, you need to disseminate and organize seminars, meetings, etc., to make sure that what you want to achieve, that what you agree to achieve, will be achieved. So then, based on your proposal, what they actually call it's more in the Prince2 project management terms, a description of work. So that description of work says exactly what you want to achieve, how many people you need for that, how many hours you need for that, when you're going to execute that, so in what month of the year, etc., etc., etc. And then the European Commission program, because all projects are part of a bigger program. So and then they say, well, you come talk with us. We're going to negotiate how you want to do that. And they say, well, you need to do this a little bit different. You need to spend more money on this, more or less money on that, etc. And then at a certain time, after a couple of weeks negotiation, they say, well, and as from next month or as in 3 months, you're a project. You need to run your project office. You need to have your administration ready, etc., etc. And then the project starts. And then every couple of months you get visited by financial auditors. They need to look into your books to see if you... Financeiros que querem dar uma olhada na sua contabilidade para saber se você está investindo exatamente aquilo que você acordou com a Comissão Europeia. Então não é que esses milhões aparecem do nada, não. Eles aparecem com base num processo altamente disciplinado. No nível do projeto, o que está no papel não é necessariamente aquilo que está na mesa de negociações, mas isso ocorre em qualquer caso de projeto, não é verdade? Então, se eu estou falando de 2 a 3 milhões para a Europeana, simplesmente por causa dos lindos olhos azuis da Europeana? Não, claro que não. É necessário especificar detalhadamente como você irá fazer isto, aonde irá alocar o seu dinheiro. Nós não temos liberdade de investir livremente. Não, não é assim. A gente não se preocupa com disseminação? Não, a gente quer criar softwares fantásticos. A quantidade de software ou de dinheiro que eu tenho como sendo diretor técnico já é um dinheiro que foi pré-definido. Eu preciso me ater ali àquela faixa orçamentária. Respondi à sua pergunta? Então, nesse espaço temos a Europeana e 20, 30, 50 outros projetos numa gama de variação de projetos que envolveria alguns milhões de euros. A minha última pergunta refere-se a uma frase, uma sentença que o senhor mencionou, que você mencionou. Europeana não deve ser gerenciada como projeto, mas sim como uma operação. Eu acho que se for uma operação, quer dizer que precisamos considerar um orçamento a longo prazo? Seria isto? O que é muito diferente do conceito de fazer propostas para um projeto. Sim, você está certo. Mas essa também é a razão pela qual, em 2010, nós vamos passar de projetos para operações. Nós já temos... Ainda precisamos criar um plano mais detalhado. Todos concordam que o que é necessário alcançar não pode ser alcançado como projeto, porque projetos têm uma tendência de apenas alcançar aquilo que está escrito no papel.
O projeto é algo que você define antecipadamente, o seu objetivo final, e você entrega de acordo com aquilo que está escrito no projeto. Essa é a natureza do projeto. Se você tiver algo que seja relativamente mais ambicioso, como a Europeana tem, daí a administração de projeto não é ferramenta certa. É necessário ter uma organização que garanta sustentabilidade a longo prazo. Eu não acredito que qualquer projeto, mesmo na maior parte dos projetos europeus, que eles tenham a subtarefa de sustentabilidade a longo prazo. Por que um projeto deve considerar sustentabilidade a longo prazo? Porque eles param de existir depois de 2 anos, então eles nunca consideram isso, nunca pensam. A única forma de garantir sustentabilidade a longo prazo é se você criar uma superfície operacional real, ou seja, uma organização que tenha uma missão a longo prazo pré-fixada, estabelecida, em que você não corra o risco, por exemplo, de alguém na metade do caminho, em 2010, de puxa o fio, desliga da tomada, e daí já tem muito dinheiro investido no projeto para se arriscar simplesmente de rodar aquilo como sendo meramente um projeto. E sobre as contribuições? Sim, são contribuições que são feitas pelos membros dos diferentes países, estados, mas eu acho que na realidade o que está acontecendo é muito mais um jogo político do que qualquer outra coisa. É um jogo político no nível europeu em que as pessoas estão negociando o quanto que cada país individualmente deveria contribuir para essa superfície operacional. É como qualquer outra coisa que, num determinado momento, torna-se um serviço ou uma superfície institucionalizada. Indiretamente você paga tributos, mas entre os países europeus é necessário concordar quem paga quanto, porque nem todos os países europeus são igualmente ricos e nem todos os países europeus são igualmente representados. Por isso é necessário ter um equilíbrio e alcançar um meio termo neste ponto, certo? Muito obrigado pelas suas explicações. Mais alguém? Alguma outra pergunta sobre receita? Agora chegou a hora do dinheiro, né? De falar sobre investimentos. Mais alguma pergunta? Não? Então, rapidamente, eu preciso aqui achar uma outra apresentação que ainda quero fazer. Só um minutinho que eu vou achar aqui a minha apresentação e mudar a tela. Eu não deixei ela aqui preparada porque senão ia ficar em baixa resolução. Por isso que eu tenho que fazer um upload aqui da próxima tela. Aqui está a próxima apresentação. Essa é uma apresentação que eu fiz durante o lançamento da Europeana,
Com isso, vocês vão ter uma ideia, se estiverem interessados, depois em dar uma olhada em 2 projetos nossos, onde verão bastante a Europeana Connect. Europeana Connect não se tornará uma operação, mas sim é o nosso projeto que tem vários produtos de software, porque ao fazer um software você já vai estar rodando um projeto, desde que você pré-defina exatamente aquilo que você pretende fazer. A Europeana Connect, então, é responsável pela maior parte das ferramentas e superfícies que incorporamos na Europeana. Eu fiz esta apresentação em maio do ano passado, quando eles tiveram o encontro de lançamento, o kick-off. A Europeana Connect tem que entregar softwares, criar produtos de software para a Europeana. Isso acontecerá em fevereiro do ano que vem, mas eles já estão desenvolvendo, trabalhando nisto. Uma das coisas que eu fiz quando eu comecei a trabalhar com a Europeana é que nós criamos uma definição de como nós queríamos ter a nosso ambiente de desenvolvimento de fonte aberta. E o que nós fizemos? Nós criamos uma série de definições a respeito das tecnologias nas quais estávamos construindo a Europeana, embora, apesar de todas as tecnologias se encaixarem bem, nós não estávamos considerando substancialmente custos operacionais apenas e também outros custos. Mas, naquele momento, nós tínhamos tecnologias fixas que já estavam funcionando depois dessa apresentação. Eu tenho uma outra breve apresentação com foco mais nas tecnologias implementadas. Nós vamos ter uma comunidade de desenvolvimento de infraestrutura e de comunidade, todas elas desenvolvidas a partir de desenvolvimento de infraestrutura local que pode ser feito o download. Agora, se eles tiverem forem fazer um download da Europeana, nós tínhamos uma configuração específica em que nós vamos analisar as questões de qualidade e outros pontos que são necessários, como manutenção, qualidade, bom código de prática e etc. Só daí, então, é que nós permitimos que haja uma contribuição direta europeana. Eu acho que a primeira resposta que eu tive por parte dos desenvolvedores da Europeana foi que eles consideravam um ditador do século XXI, ou pelo menos alguém que tivesse que forçasse os outros a desenvolverem tudo da maneira europeana. Quando eu expliquei a eles que depois do projeto deles, aquele ciclo de vida terminava e a gente precisava ainda manter aquilo por vários anos, eu acho que eles começaram a ter uma compreensão melhor de que não havia outra opção do que simplesmente dar continuidade ou sequência com as mesmas práticas ou ferramentas de desenvolvimento da Europeana. A maior parte dos nossos grupos de desenvolvimento de software com os quais nos conectamos já trabalham na contribuição da Europeana. No final desta semana, vamos ter o nosso primeiro desenvolvimento online. Primeiramente, só tínhamos isso disponível para parceiros. Os parceiros podem fazer um download e saber como nós desenvolvemos os nossos softwares. E se eles tiverem o seu próprio desenvolvedor, o processo é muito mais severo, mais rígido para assegurar que eles estão seguindo o nosso protocolo. Esse ambiente de desenvolvimento só ocorre localmente. Não é necessário se preocupar com configuração de superfície, ou melhor dizendo, a configuração de servidor, gestão de versão. Então, eu tenho alguns desenvolvedores seniors e eu tenho um gerente de configuração de software para assegurar que toda a documentação, o desenvolvimento está se dando exatamente da forma como nós gostaríamos. Nós também
Uma vez que já passamos esse código para diferentes fases, nós temos também um teste de aceitação que chamamos de sandbox de aplicação. Só depois é que nós validamos e testamos num ambiente aceitável. Potencialmente, nós passamos da fase de lançamento para a produção. Então, nosso planejamento de liberação, lançamento é muito rigoroso. E daí nós queremos saber também com os clientes se o produto está sendo entregue a tempo. E se eles estiverem atrasados ou muito atrasados e eles perderem a data de entrega dos produtos, eles vão ter problemas com a Comissão Europeia, porque eles perderam a taxa de entrega, ao tempo de entrega daqueles produtos. É claro que nós cometemos erros e a gente acaba pagando pelos nossos erros e aprendemos com os nossos erros também. Uma vez que a maior parte dos meus desenvolvedores e dos nossos parceiros, eles vêm do setor acadêmico, eles têm uma forma muito peculiar deles de liberarem um software. Eles desenvolvem o software por 6 meses, eles acham que pode ser empregado em apenas 2 semanas. Mas não é assim que acontece. Você desenvolve um software em 2 meses e depois você aplica em 4 meses. Porque o deployment, né, a incorporação, é muito mais difícil do que fazer o software em si. Então, eu tenho uma janela de tempo muito apertada. Então, os desenvolvedores de software que querem trabalhar na Europeana, eles devem ter o seu software completamente concluídos, testados localmente e funcionando através do fluxo da Europeana até fevereiro de 2010 e nada mais do que isso. E é por isso que eles me chamam de ditador, né? Claro, eu imponho as coisas. Mas não pode ser diferente disso. Tem que ser assim, é a única forma. Porque o grande risco, se você não fizer dessa forma, se você não fizer um teste decente, já era. Porque na sua primeira interação, depois de você ter aquilo que chamamos de Golden Master, né? Assim que chamamos no mundo de software, que é próximo à perfeição, você começa a testar, olha, as coisas aparecem e temos aquele tipo, sabe, de vírus persistentes, muito difíceis de serem resolvidos, e daí você acaba gastando tempo. Caso contrário, se você não se ver livre desses vírus, você vai ter um desempenho deficitário do teu software. Então, ao invés de ter 8 meses de desenvolvimento e 1 mês de teste, que é o que a maior parte dos meus amiguinhos desenvolvedores acadêmicos fazem, nós preferimos 3 ou 4 meses de desenvolvimento e pelo menos 4 meses de testes antes da liberação. Mas para a maior parte das pessoas, eu acho que isso foi um certo choque, porque eles estavam acostumados a entregar o seu software no último minuto, né? E não é assim que a gente trabalha. E o nosso software tem que ser muito escalonável. E daí é necessário uma série de horas de aplicação. E precisamos levar em consideração todas essas horas de trabalho. E os nossos usuários, porque nós não somos um portal ou uma web service em que treinamos os usuários podem fazer qualquer coisa e os usuários são imprevisíveis. Por isso, o nosso software tem que ser muito robusto, muito bem testado, porque a gente não pode fornecer treinamento, porque a Europeana é para todas as pessoas interessadas em culturas mundialmente falando. E desempenho pode estar relacionado a uma série de coisas. E se eu olhar aqui, por exemplo, o que nós também levamos em consideração, ou que nós não levamos em consideração, melhor dizendo, no nosso primeiro teste, é que você faz um teste, por exemplo, na Holanda, né, porque os nossos testes se iniciaram ali nos Países Baixos, e a conexão da internet é sempre de high speeds, a maior parte da conexão ali na Holanda é de alta velocidade. Agora, se de repente você tem uma liberação no nível europeu e você também recebe as suas conexões dos países do Oriente, que tem uma estrutura de conexão relativamente lenta, ou se temos muitas buscas da África, da América do Sul, com uma largura de banda lenta, isso quer dizer que você acaba tornando a checagem ou teste do teu website cada vez mais complicado, porque nós temos um portal que, teoricamente, deve funcionar no nível global e não apenas na Holanda. Por isso
que a forma de alocar o tempo para o desenvolvimento e para o teste do software é diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas a fazer. Nós também temos uma instituição italiana que nos dá um bom preço e eles são o nosso hospedeiro. Por isso que trabalhamos com eles. Eu acho que temos capacidade de serviço suficiente com este parceiro. E nós liberamos o nosso portal com um perfil comercial na Holanda, porque a liberação do software ou aqueles que liberam a configuração deve ser muito próximo ao backbone. Caso contrário, nós vamos criar dificuldades. Além deste ambiente que vai hospedar o software, estamos um pouquinho atrasados, mas essa semana estará disponível. O plano original era início de julho, mas tivemos aí alguns meses um pouquinho caóticos. Como, então, aplicar o software, políticas e diretrizes na aplicação do sandbox, políticas e diretrizes de desenvolvimento e prática de acordo com a União Europeia, refinamento, questões de qualidade, facilitação e moderação por um gestor de configuração de software. E nós temos, na realidade, uma estrutura de aplicação do software em Java, com Maven Build. E as ferramentas que nós utilizamos eram o GFort originalmente, mas nós mudamos para o Track. E se tivermos tempo no ano que vem, nós vamos ainda mudar para o Jira ou para algumas ferramentas ainda mais avançadas. Mas no momento não temos tempo suficiente para tal, mas faremos em algum momento no ano que vem. Então vamos mudar para Jira e para o estado de arte de desenvolvimento dessas tecnologias. No final deste ano, foi pedido que isso estivesse disponibilizado até o início do ano que vem. Nós também temos um desenvolvimento de fonte aberta para a Europeana e nós rodamos isso paralelamente, como se estivéssemos replicando, mas só replicamos aquilo que foi trabalhado pela nossa equipe de desenvolvimento central. Como já disse antes, vai rodar em EUPI, que é um tipo de versão de EUPL, e eu acho que até o final de novembro ou começo de dezembro vamos ter toda essa operação já implementada. Haverá políticas e diretrizes nas práticas de desenvolvimento da Europeana, mas não vamos moderar as pessoas e não vamos apoiar aquelas que estejam fora da nossa rede imediata de parceiros. Potencialmente vamos ajudá-los. Se eles fizerem boas coisas, vamos falar, não, você parece um cara legal, nós vamos te ajudar, mas só vamos moderar aqueles pontos que nós considerarmos possíveis do ponto de vista de moderador externo, porque um dos meus desenvolvedores seniors, ele vai analisar exatamente aquilo que foi desenvolvido no espaço aberto de EUPL. E isso vai ser moderado pela equipe de desenvolvimento. As ferramentas que nós vamos usar estão todas mostradas aqui. É um projeto também patrocinado pela União Europeia e eles são os nossos hosts e tem tudo, então, lançado na rede e nós vamos trabalhar, então, com o europeana.org como nosso URL. Bom, esse é o nosso desenvolvimento, então, de código-fonte aberto. Alguém tem alguma pergunta? Essa é a minha parte, é a parte que eu provavelmente sou capaz de responder melhores perguntas. Se tiverem perguntas, estou à disposição. Você mencionou pela manhã alguns desenvolvimentos utilizando OpenID, ou seja, algum tipo de OpenID for some development, some kind of open source authentication. What are the functionalities that can be under this model? Bom, hoje o que nós temos no nosso espaço de desenvolvimento de código-fonte aberto, combinado com outros projetos, as pessoas que são parte de uma rede e parte da nossa comunidade de desenvolvedores
tem uma identificação e tem uma autentificação, um requisito de ID. A única coisa que nós temos hoje com autentificação, só para esses desenvolvedores. Não é para dormir, é muito cedo ainda. Concerning the network of content providers that is being set up for Europeana, have you ever thought about a standardized tool for catalog purposes or some local deployment to help harvest metadata or bibliographical references? Para a coleta de dados, sim. Para a coleta de dados, sim. E também as informações bibliográficas, que também virão nesse mesmo pacote. A minha tendência é que, como há tanto para os desenvolvedores trabalharem, eu espero realmente até que haja essa necessidade. Aí nós começamos a pensar o que precisa ser desenvolvido. Mas com relação à coleta e na ingestão de dados, nós estamos preparando um conjunto de ferramentas, como já lhes disse anteriormente, em que os parceiros podem fazer esta coleta de dados pela rede e observar, né, como vai ficar o resultado. Eu estou agora no modo de espera, realmente, sabe? Porque há várias coisas que hoje são nossa prioridade. Então, nós precisamos cuidar delas e eu ainda não recebi nenhum requisito de especificação. E essas especificações, se elas de certa forma se atrasarem, isso pode comprometer todo o processo. Uma das coisas que me preocupa um pouco, para que eu possa lhe dar uma ideia, e realmente devem estar já presentes na primeira versão, devem estar, de certa forma, prontos até fevereiro do próximo ano, mas eu ainda não recebi especificações detalhadas de como o nosso parceiro de software vai resolver a questão dos identificadores persistentes. E eu acho que ninguém pode sozinho decidir como estabelecer um servidor para isso, né? Se alguém começar a discutir esse assunto, é importante fazer a sua divulgação das ideias teóricas de como fazê-lo e entrar em ideia com outras pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, porque se um grupo de desenvolvimento na Alemanha achar que pode desenvolver algo isolado, standalone, que tem um impacto global potencial, com certeza irá falhar. E do ponto de vista operacional, uma vez que eu sou uma pessoa de operação, isso me preocupa muito mais do que várias outras coisas, porque realmente tem a ver com as pessoas técnicas. As pessoas do setor técnico sabem o que vai acontecer, mas eles precisam saber exatamente o que, né? Em detalhes. A maioria das pessoas técnicas no setor da cultura não são as pessoas certas para fazer a divulgação disso para o restante do mundo. Por exemplo, no National Library da Holanda, nós temos uma orientação muito boa sobre os indicadores persistentes e como criar uma plataforma de desenvolvimento.
E acho que a aplicação vai ser fácil. Então, ele precisa trabalhar com o ESE, com a Biblioteca Nacional, com todos os grandes envolvidos, porque se nós ignorarmos esses envolvidos, independente do que fizermos, não haverá persistência. E assim, este servidor de indicadores persistentes não persistirá, né? Então, isso quer dizer que, com o desenvolvimento das funcionalidades básicas do Europeana e o portal, os APIs e o registro de servidores, e com esses identificadores de persistência e com os arquivos de autoridade, todos que estão envolvidos, muito nós teremos ainda que trabalhar até que cheguemos a esse contexto mais amplo. Mas eu acho que há muito a ser desenvolvido ainda. É uma questão de prioridade, dizer, bom, é para isso que nós vamos fazer os roadmappings, né? Eu e os meus colegas, nós simplesmente vamos dizer, olha, essa é a prioridade 1. E neste momento tudo está relacionado, por exemplo, à ingestão de conteúdo. Essa é a nossa primeira prioridade. A segunda prioridade é fazer tal coisa. Então, é por isso que esse conjunto de ferramentas é tão importante, para poder depois gerir a qualidade também. E todas as outras coisas virão naturalmente, eu não sei quando. Eu espero que isso já saia na primeira versão. Mas vamos supor que haja trabalho para 80 pessoas, mas nós só temos 30 pessoas para trabalhar. Obviamente, isso vai nos levar a reduzir o escopo. Não é? Nós vamos ter que tirar o escopo de 50, ou podemos, de certa forma, postergar para um estágio mais tardio. Sobre as importâncias de APIs, e eu entendo que eles terão muitos papéis neste projeto no futuro. Mas hoje, qual é o principal papel dos APIs na primeira fase do projeto? A principal função do API? A principal funcionalidade será busca simples. Essa é a primeira. Mas há algumas outras coisas com funcionalidades semelhantes. Então, arquivos de autoridade, base nome. Então, podemos imaginar que, com base no que nós temos hoje, nós podemos fazer a pesquisa básica, acompanhamento de tempo, mas é só isso. E eu acho que é isso que nós já vimos nos primeiros arquivos de log. Nós podemos analisar do ponto de vista de biblioteconomia tradicional, perceber que é importante, mas muitas vezes não é útil. Os usuários não usam. Somente algumas universidades usam isso, mas somente de forma excepcional. Todo mundo acabou ficando preso pela lógica do Google e eles só precisam de uma linha com o complemento automático. Então, eu acho que nós precisamos ter o auto-completion e uma identificação automática. É isso que nós precisamos somente, na minha opinião. A parada para o café, antes da última parte. Né? Da última parte a gente vai cobrir web semântica e algumas coisas que ele falou no início, que a gente vai entrar em mais detalhes e mais alguma coisa que ele vai incluir ainda.